pessoal, esse tipo de treinamento que eu realizo nos finais de semana, no sábado e no domingo, é um tipo de treinamento de alta intensidade, totalizando 30 minutos que eu realizo o treinamento, sendo que os 10 primeiros minutos a aproximadamente 9,5 km por hora, depois no 20º minuto, depois mais 10 minutos a 10,5 km por hora, e depois para finalizar dos 20 minutos aos 30 a aproximadamente 11,5 km por hora ou até 12 km por hora, vai depender do meu estado, né? Do estado que eu me encontro. Esse tipo de treinamento, para que você fique mais inteirado, ele promove o quê? Algumas adaptações fisiológicas, aliás, várias adaptações fisiológicas. Mas eu vou citar aqui algumas, né? Por exemplo, o número de capilares que chegam até a musculatura, a densidade dos capilares, ela aumenta. Principalmente a irrigação sanguínea local. Então, o número de capilares, ele aumenta. Mais oxigênio e nutriente, então vai chegar ao teu músculo e mais troca metabólica vai ocorrer. Aumenta o volume sistólico, ou seja, a capacidade cardíaca. Aumenta a hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou seja, o ventrículo esquerdo tem a capacidade, a câmara do ventrículo esquerdo tem a capacidade de ejetar o sangue pela circulação sistêmica, ou seja, para todo o teu organismo. O espaço, então, da câmara interna do coração, ela fica aumentada com esse tipo de exercício, principalmente exercícios aeróbios e contínuos, onde você vai ter um volume diastólico final maior e um volume sistólico final também maior. E nesse volume diastólico, ou seja, nesse volume diastólico final, o teu coração ele tem uma capacidade maior de encher a sua câmara de sangue. E isso, a longo prazo, cronicamente, vai aumentando, então, o tamanho da câmara. Maior a eficiência, então, da batida cardíaca, da sístole. Por isso que o volume sistólico aumenta também. Aumenta a eficiência e o tamanho das mitocôndrias, ou seja, a biogênese mitocondrial. Você vai ter vários estimuladores, né? Por exemplo, o PGC1-alfa vai estar estimulando através do AMPK. São algumas enzimas, alguns marcadores. Você vai ter uma maior eficiência, então, se você tem biogênese mitocondrial, você tem uma maior eficiência de metabolização de gorduras. Não esqueça disso. Bom, essa é uma das adaptações, tá? Que eu vou estar aqui, que vão estar ocorrendo aí nesse processo de hipertrofia. Aumenta o consumo de oxigênio também, é importante que seja falado aqui, aumento dessa troca ventilatória, né? Você vai estimular mais o teu organismo a respirar mais em todos os sentidos, tanto internos, químicos, quanto ventilatórios externos. Você vai ter uma maior respiração e automaticamente um maior consumo de oxigênio. Ou seja, o teu VO2 máximo, capacidade que o teu organismo tem de captar e transportar o oxigênio, ela vai aumentar. Lembre-se, você vai ter um maior consumo de oxigênio e como nosso organismo trabalha em um sincronismo sempre muito perfeito, muito organizado, a biogênese mitocondrial, o aumento do número e tamanho das mitocôndrias e a massa mitocondrial, inclusive, aumenta. Por quê? Você vai ter um maior consumo de oxigênio, as tuas mitocôndrias aumentando o volume e o tamanho, elas vão ter uma maior eficiência. Se você aumenta o consumo de oxigênio, você concomitantemente a esse processo, vai também aumentar o número de mitocôndrias, porque as mitocôndrias elas vão funcionar a partir da oxigenação, né? A fosforilação oxidativa vai ocorrer, né? O ciclo de Krebs vai estar ocorrendo e vai precisar das mitocôndrias para que isso ocorra, ok? Então, aí está uma das ideias ou das necessidades do teu organismo aumentar a biogênese mitocondrial, aumentar o volume de mitocôndria, porque você aumenta o consumo também de oxigênio. Você vai ter alguns estimuladores realizando esse processo, tá, ok? Esse tipo de treinamento, devido a essa alta exigência, esse alto consumo de oxigênio, esse tipo de intensidade de exercício, ele promove também o estímulo de algumas enzimas do sistema glicolítico ou da via glicolítica. E essas enzimas glicolíticas, fosfofrutoquinase, fosforilase e lactato desidrogenase.
essas enzimas, a concentração dessas enzimas, pode melhorar a concentração e a capacidade glicolítica. E isso vai permitir, em consequência, né, com que o seu músculo mantenha uma intensidade alta de exercício por um período de tempo mais alto, mais prolongado. E estudos dizem que há um aumento de 10 a 25% dessa enzima glicolítica. Ela pode ser adquirida com esse tipo de treinamento de alta intensidade. Então você pode ter aí um acréscimo de 10 a 25% desse tipo de enzima, fosfofrutoquinase, que eu acabei de falar, fosforilase e lactato desidrogenase. Lembrando que a lactato desidrogenase é uma das enzimas mais ativas da via glicolítica. E o acréscimo, o aumento dessas enzimas, como eu já falei, vai promover aí então uma maior capacidade do teu sistema em metabolizar a glicose e dar continuidade à produção de ATP, né? Permitindo que o teu músculo então mantenha uma intensidade alta de exercício por um longo período de tempo, ou seja, mais prolongado.